Em 1987, a Fundação SCP tomou conhecimento de uma série de eventos incomuns ocorrendo no porto de Sverdlovsk, no Mar Branco. Os satélites da Fundação detectaram um material desconhecido nos estaleiros do porto durante a investigação desses eventos. Ao longo de 6 dias, a massa foi crescendo cada vez mais, até se transformar em um submarino totalmente funcional, que prontamente deixou o porto. Os navios da Fundação tentaram interceptar a embarcação na área, mas ela mergulhou muito fundo para ser alcançada. Só seria visto novamente em 1995 na costa de Madagascar. Desta vez, a Fundação conseguiu anexar um sistema de posicionamento global ao topo do casco. 3 meses após, medidas de contenção foram aplicadas. O submarino tornou-se o SCP-2956. O SCP-2956 é um submarino soviético da classe Akula, do Projeto 941, que cruza os oceanos mundiais em um padrão semi-aleatório. O SCP-2956 pode mergulhar a profundidades e velocidades excepcionais para sua classe de submarino. O SCP-2956 viaja pelo mundo principalmente a uma profundidade de 1.200 a 1.500 metros abaixo da superfície. Embora a rota varie, o submarino geralmente passa pelo Estreito de Bering pelo menos uma vez em sua jornada. Como o SCP-2956 é um submarino do Projeto 941, acredita-se que possua torpedos a bordo. No entanto, nunca tentou atacar embarcações civis ou da Fundação, pelo que se pode dizer. Supõe-se que cada emergência do submarino seja uma tentativa de inspecionar navios na área próxima. O SCP-2956 e 6 hiberna de 3 a 4 meses, descansando no fundo de trincheiras marinhas profundas como a Fossa das Marianas, entre eventos de emergência. Os procedimentos do SCP-2956 e sua capacidade de se regenerar ao substituir seu casco desgastado por um novo permanecem um enigma. Independentemente do método usado, a regeneração permite que ele repare quaisquer danos causados pelas armas anti-submarino da Fundação. Ao menos 12 dessas coberturas descartadas foram achadas no fundo do mar, onde a embarcação geralmente hiberna. Além de suas propriedades físicas anômalas, o submarino foi observado transmitindo tons repetitivos e canções de marcha soviéticas através de um sistema de transponder na embarcação. Em algumas raras ocasiões, a embarcação tentou se comunicar através deste sistema. Mas o que ela tentou dizer tem sido difícil de entender. Originalmente, pensava-se que o submarino era autônomo, mas a Fundação descobriu mais tarde que o submarino é controlado por uma entidade referida como SCP-2956. Através do transponder, a entidade se identificou como Ivan Redacted, um oficial militar soviético que faleceu na explosão de combustível em Almaty, Cazaquistão, nos anos 1980, conforme documentos soviéticos. Ao investigar essa identidade reivindicada, a Fundação foi abordada pelo SCP-29562, um homem caucasiano de meia-idade chamado Peter Redacted. Bem, talvez abordado seja uma palavra errada. Peter dirigiu seu carro através do portão de um local da Fundação, com a intenção expressa de ser capturado. Depois que ele se apresentou. Peter abandonou o governo russo em 1991 e virou cidadão americano. Ele tinha conhecimento prévio da Fundação devido ao seu tempo no governo russo. A Fundação fez uma análise neurológica do córtex do quadril de Peter, identificando uma conexão telepática de classe 4 com o SCP-29561. Além disso, Peter afirmou que a entidade no submarino era seu irmão biológico, Ivan. Através desta conexão psíquica, Peter conseguiu receber mensagens de Ivan, bem como alucinações e imagens. Quando Peter dormia, o SCP-2956 ficava mais ativo, indicando uma ligação direta entre sua atividade e a conexão psíquica. A doutora Frum, do Local 77, realizou uma entrevista com o SCP-29562 após lhe ser disponibilizado um quarto no local. Sua permanência lá era opcional, porém fortemente sugerida. Ela se apresentou e pediu para ele contar mais sobre seu irmão, Ivan. Bom, acho que vou começar dizendo que ele era meu irmão caçula. No início só nos tínhamos. Nossa mãe estava sempre ocupada e fora. A vida dele tomou um rumo um tanto diferente. Ele subiu na hierarquia militar depois que eu o alistei, porque ele era muito tímido para fazer isso sozinho. Ele realmente fez nossa mãe e todos os outros camaradas se orgulharem. Eu não ouvi muito dele até o evento. Isso despertou o interesse da doutora Frum, e ela insistiu mais por informações sobre esse tal evento. Simplesmente ele morreu. Faleceu em uma explosão de combustível. Mostraram-nos seu corpo, queimado e irreconhecível.
Eles levaram, cortaram e usaram partes do corpo dele em um laboratório. Então eles pegaram a consciência dele, removeram do cérebro e colocaram dentro de um computador. Ele me contou como o mundo dele era em 2 dimensões, completamente incompreensível para a mente. Ele estava notavelmente diferente depois disso. Era bastante óbvio como remover sua mente de seu corpo havia mexido com ele. Peter disse que a consciência de Ivan deve ter sido inserida no submarino de alguma forma. Ele elaborou, eles me submeteram a algum tratamento, que é como eu consegui me comunicar com ele. Eu estava inconsciente na maior parte do tempo, então não sei o que ocorreu. Após algumas semanas, fui liberado e retornei ao meu trabalho no governo, mantendo a comunicação com ele desde então. No entanto, Peter explicou que raramente se comunicava com Ivan. Se ele agisse assim, Ivan inundaria com alucinações e imagens. Ivan, ele disse, frequentemente descrevia estar em muita dor e discutia sua crença de que se ele completasse sua missão, o grupo de recuperação urbana de alguma forma o transformaria de volta em um homem. Qual era essa missão? A doutora Frun achou a resposta analisando o submarino. Ivan foi encarregado de lançar ogivas nucleares após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas Peter conseguiu mantê-lo sob controle. Eu atuo como um bombeiro mental, impedindo-o de lançar mísseis nucleares e atacar navios. Meu trabalho era dar a ele o controle quando o momento fosse certo. Até a Glasnost, embora estivessem contando comigo para não desertar em 91. Eu sei que se eu desse a ele as chaves, ele faria isso sem dúvida. Ele realmente vê isso como sua única opção. Essa foi a razão para o bombardeio mental, as alucinações, as imagens perturbadoras, os pedidos de ajuda. Ivan tentava convencer Peter a permitir que ele assumisse o controle total. Finalizaram a entrevista com a promessa da doutora Frun de que conversariam novamente em breve. Quando eles conversaram, Peter estava muito pior do que antes. Ivan o agredia com mais força que nunca. Ele sugeriu que lhe fosse dado menos tempo para dormir, mas a doutora Frun rejeitou esta proposta. Mesmo privado de sono, Peter não se deixou influenciar. Ele disse à doutora Frun: "Acho que Ivan está planejando algo. Ele persiste em pegar os controles enquanto durmo. Eu me acostumei bastante a acordar a tempo, mas está começando a ser mentalmente desgastante. Está mais difícil me concentrar. Por que você está aqui?" Ela estava lá para aprender mais sobre o que Ivan tinha enviado. Peter disse que Ivan transmitia imagens diretamente ao seu cérebro. Havia músicas russas, citações de Marx e um documentário de 3 horas sobre a Revolução Russa. Na entrevista, Peter começou a suar, olhando fixamente para um canto da sala. Foi subitamente dominado por uma vívida alucinação. Acho que deveria ser Ivan. Quando ele era jovem, era bastante confuso em todos os aspectos. Ele está jogando uma bola contra a parede do quarto. Creio que era sua bola preferida aos 10 anos. Quando ele faz algo assim, fica difícil odiá-lo. Isso me lembra de tempos melhores, doutor. Eu até fiz isso ontem enquanto tentava dormir. Um comissário anônimo surgiu ao lado da minha cama, discorrendo sobre comunismo e sociedade. Depois mudou o tema para a floresta próxima à nossa antiga residência. Quero que você entenda como é difícil me concentrar em qualquer coisa enquanto um homem está gritando na minha cara, perguntando se estou escondendo o kizar debaixo do meu assoalho. Este quarto nem possui tábuas no piso. A doutora Frun mostrou preocupação com a saúde mental e física do Peter. Ela também relatou problemas crescentes com o SCP-2956. Enquanto Peter estava dormindo, o submarino tentou atingir um dos navios da fundação, que estavam tentando monitorá-lo. Doutora Frun propôs uma solução. Peter poderia tentar falar com Ivan e atraí-lo para a superfície, algum lugar onde ele pudesse ser preso. Peter se irritou com a sugestão. Ivan não merece ser tratado como um objeto. Ele não merece ser trancado em um canil e testado. Você enganou ele, tal como a grupo de recuperação urbana fez ao prometer trazê-lo de volta e consertá-lo. De qualquer forma, não consigo. Ele sofreu com a minha linha de comunicação. Não consigo dialogar com ele. Após algum debate, Peter solicita ao Dr. Frun um compromisso. Quando você tentar destruir o submarino, o que eu sei que você vai tentar, certifique-se de matar Ivan também. Não deixe nada para trás. Destrua completamente e não deixe nada para trás. Não quero que ele esteja consciente lá. Mesmo que a primeira coisa que ele tente matar com um míssil seja eu, ele é meu irmão. E de certa forma, eu quero o melhor para ele. Neste ponto da conversa, a alucinação do pequeno Ivan retornou.
Peter ficou sobrecarregado de tristeza e pediu um tempo em uma câmara de redução para lhe dar alguma paz de espírito. 2 dias depois da entrevista, Peter teve uma convulsão repentina em sua cela, causando uma parada cardíaca. Neste exato momento, um míssil foi lançado do SCP-2956, varrendo a superfície da água e atingindo os navios SCP de surpresa. O míssil estava a caminho de seu alvo, a cidade de Paris, quando Peter foi reanimado pela equipe médica. O sistema de propulsão do míssil falhou espontaneamente, e o míssil perdeu o ímpeto, caindo na Baía de Biscaia sem detonar. A doutora Frum encontrou Peter em recuperação, que contou que Ivan continuou a atacá-lo. Mais forte, bombardeando-o com novas imagens, incluindo uma imagem perturbadora de Ivan em um campo. Nesta cena do campo, Ivan estava de pé no fundo de uma pilha de madeira, cercado por 6 pessoas penduradas em cruzes. Antigamente eram os Romanovs. Outra vez eram empresários. Então era o próprio Pedro. Logo antes de sua convulsão, Pedro estava assistindo televisão em sua cela, quando as imagens mudaram para mostrar uma filmagem em Video Home System dele e Ivan quando crianças, brincando no jardim antes de sua mãe chamá-los. Em seguida, a filmagem cortou para ele e Ivan caminhando pela estrada em direção à escola. Ivan virou-se para olhar para a câmera como se soubesse que estavam sendo filmados. Em seguida, na sala de aula, Ivan e Pedro sendo filmados lá pelo estranho homem com a câmera. Então Ivan começou a cantar repetidamente, até que um submarino atravessou a parede esmagando e matando todos na sala de aula. A câmera virou para mostrar um homem com a boca cheia de vermes. Ele estava rindo mesmo depois que Pedro quebrou a televisão. As imagens não o deixavam em paz. Asmoi! Ivan assumiu o controle, e então ele acordou. Pedro relatou mais visões terríveis. Submarinos, um pedestal vazio, um berço vazio. Lembrou-se de uma sala de ginecologista perto do centro onde foi operado. Então ele perguntou à doutora Frum se ela estava grávida. Ela estava, mas ele não deveria ter como saber disso. Pouco depois, Peter foi fisicamente atacado por suas alucinações. 60 humanoides invadiram sua câmara de contenção e o atacaram, espancando-o com instrumentos e estrangulando-o com cordas de violino. Pouco depois, uma série de frases escritas em cirílico apareceu na parede leste. Elas se traduziam para: se você está preso e eu sou um submarino, sempre teremos um ao outro. Não confie neles, eu não quis te machucar. Peter começou a chorar e se recusou a falar mais. A Fundação classificou o SCP-2956 como ameaça vermelha à humanidade. Não poderia haver mais espera. Precisavam encontrar um meio de neutralizá-lo. Quando o SCP-2956 mergulhou em direção ao fundo da trincheira de Java, os fiéis da Fundação SCP tentaram estabelecer contato. A voz que foi ouvida não era de Ivan, mas sim de um dos homens que fez isso com ele. Os psicólogos fizeram um grande trabalho para preparar mentalmente todos os candidatos em nosso projeto. Você deveria ser capaz de imaginar uma sala com todos os seus amigos, adornada com belas pinturas, e nosso líder eterno sentado orgulhosamente no centro. Seu irmão também estará lá em algum momento. Você não estará sozinho durante todo esse tempo, Ivan. Fomos gentis o suficiente para permitir que você tenha algum tipo de companhia, mesmo que seja apenas psicológica. Não somos monstros. Você sempre quis ter filhos, certo? Isso é o que todos queriam. Bem, em breve você estará ocupado com um lindo pacote de alegria, mas ainda estamos trabalhando nisso. Obviamente, ninguém vai desistir do próprio filho para o projeto. Nessa comunicação, os agentes da Fundação colocaram uma ogiva nuclear e uma válvula de escape, permitindo a destruição do SCP-2956. Após a 4ª repetição da gravação transmitida pelo submarino, um Classe D foi instruído a detonar a bomba. A fuga de banho e o SCP-2956 foram destruídos. Ele atingiu o fundo do mar e ficou imóvel. No exato mesmo momento, Peter se benzeu, desejou adeus a Ivan e morreu subitamente. Um busto de linho se manifestou onde seu corpo caiu e então desapareceu junto com os 3 especialistas em contenção na sala. Pessoas próximas sofreram descolamento de retina, doença de descompressão, narcose por nitrogênio e morte. A doutora Frum sentiu dor abdominal e mais tarde descobriria que seu filho não nascido havia desaparecido. O SCP-2956 foi neutralizado e reclassificado como seguro. Posteriormente, um homem morto foi achado em um apartamento inteiro, munido de unidades multifuncionais para a proteção, controle, automação, medição e monitoramento dos sistemas elétricos, e um sistema de som que tocava um remix em árabe de Yellow Submarine dos The Beatles. Havia uma nota manuscrita em cirílico russo deixada na cena. Dizia: perdoe-me, pois piquei.
Contrariamos Deus, retirando um homem de sua casca natural. Removemos ossos carbonizados, pele, carne, tudo, e misturamos com aço frio e medidores de profundidade. Cultivamos em uma placa de Petri, construímos até se tornar a coisa real. Mantivemos sua alma, removemos sua chance de um lugar no céu, e deixamos uma máquina consumi-la. A máquina triturou sua mente, picou e reduziu ao ponto de se tornar completamente irreconhecível e infantil. Deveríamos ter parado com o moedor de turfa, o Lada, o Tublev, a barragem hidrelétrica, o helicóptero, a refinaria de petróleo. Inserimos as mentes quebradas dos homens em algo inútil, ininteligível. Um homem honesto era paciente de câncer. Ele já teve uma esposa, levava os filhos à escola e cantava o hino. Agora ele está lá, na estepe, deixando a água entrar e sair para alimentar uma cidade cheia de cazaques bêbados. E sabe de uma coisa? Um dia ele deixará entrar menos água só para irritar alguém que alguma entidade desconhecida, alguma figura ambígua de autoridade que governa o Kremlin das sombras. Tudo o que ele pode fazer é ficar de pé e bater os pés infantis naquela sala suja com Lenin e aquele bebê, ambos ao lado de suas pequenas pinturas. Eu ainda estou vivo, e isso me dói. Estou recebendo suas transmissões no meu receptor. Eu sei que vocês, monstros sem alma, encontrarão meu corpo morto, então só quero que saibam que falharam. Vocês falharam. A mente de uma criança presa em um túmulo de metal, sentada no fundo do buraco mais escuro da Terra, desejando nada mais do que ver seu irmão e sentir a vida. E a pior parte, ele ainda acha que precisa terminar seu trabalho e acabar com o mundo. Ele não precisa. Nem sabe como uma bomba nuclear funciona. Elas eliminam cidades, queimam pessoas, irradiam a atmosfera, deixando somente sombras desbotadas no concreto queimado. Ele é apenas uma criança, fazendo o que lhe foi dito. Este é o meu adeus a todos, e o meu pedido de perdão. Ivan Strongol me afetou. Esta é minha declaração contra a confusão da divisão de grupo de recuperação urbana. Eu sinto muito, Ana. Eu sinto muito, Yuri. Eu sinto muito, David. Veja Como Matar o SCP-682, Teorias, Ideias e SCP-3108, a arma Nerf.